Vou fazer sentado melhor, né? Que aí eu consigo ler o slide. Enfim. Bem, não vou me apresentar, vamos direto ao que importa, né? Tem o Darth Vader agora aqui. Bem. O que a gente vai falar agora? Eu vou falar um pouquinho sobre segurança do Plone. Por que isso é importante para o pessoal aqui? Querendo ou não, muitos de vocês usam o Portal Modelo, né? O Portal Modelo é uma aplicação aí bem popular para fazer portais de câmeras, assembleias, e ele é baseado no Plone. O Plone é um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto, que foi utilizado, ele foi personalizado, né, para fazer essa solução de Portal Modelo do Interledges. O Plone em si é um CMS de alto nível, digamos assim, né? Ele, enfim, já existe há uns bons anos, né? Eu trabalho no projeto Plone muito antes do Plone existir como Plone. Na época era só Zope e alguns códigos jogados lá que acabaram virando Plone. Mas a gente tem algumas vantagens competitivas em relação à concorrência de outros CMS, né? E uma delas é segurança. Agora, o porquê? Né? O porquê que a gente vai tentar entender nessa minha palestra, né? O porquê que a gente tem esse histórico de segurança até certo ponto invejável, né? Deixa eu só tirar uma temperatura. Quem de vocês aqui trabalha de alguma forma ou de outra com tecnologia para site web? Pouca gente, né? Imaginei que ia ter mais. E quem de vocês já usa Portal Modelo? Tá ok. Bem, a palestra é um pouco mais técnica do que a de manhã, né? Não tem como falar de segurança sem ser um pouco mais técnico, né? Porque falar de segurança sem ser um pouco técnico, você acaba se tornando superficial demais, né? Então, como é que eu vou reger a palestra? Eu vou falar um pouco do modelo de segurança do desenvolvimento do projeto do Plone, tentar entender como que ele é desenvolvido, porque segurança em si não é só a arquitetura de software, né? Não é só tecnologia. Eu costumo dizer que tu tem um software seguro, ele em grande parte ele é resultado da experiência do desenvolvedor e do processo de desenvolvimento, né? Independente da tecnologia. Se você tem uma tecnologia que, enfim, tem os seus problemas técnicos, mas o desenvolvedor sabe tratar isso bem, você acaba tendo um produto final bom, né? O difícil é quando a tecnologia não ajuda e o desenvolvedor também não, né? Mas, enfim. Alguém aqui já ouviu falar da OWASP? OWASPA? SP? Só 1, 2, 3, 4, 5. Pois é, eu vou falar bastante da OWASP nos preceitos, né, que eles pregam de riscos, né? A OWASP o que é? Ela é uma espécie de uma ONG, né? Uma espécie não, é uma ONG, é uma entidade sem fim lucrativo que ela está preocupada com segurança em aplicativos web. Segurança mais voltada, mais diretamente ligada ao processo de desenvolvimento, sem ter nenhuma associação direta com nenhum fabricante, com nenhuma marca, com nenhum produto. O que é difícil, né? Geralmente quem fala de segurança, por trás tem um discurso para vender um produto, né? Infelizmente é assim. Mas a OWASP não. A OWASP tem como prerrogativa de ser uma entidade que ela organiza ferramentas, organiza documentação, né, mobiliza as pessoas ao redor de conceitos de segurança sem ter nenhum tipo de preocupação com uma ferramenta ou uma tecnologia em especial. Tá? Então, por que eu estou falando disso? Bem, aqui eu posso pular. Estou falando disso pelo seguinte. Bem, aqui eu posso pular também. Estou falando disso porque é muito complicado a gente falar de segurança e comparar softwares, né? No geral, comparar softwares é um terreno meio lamacento aí, quando a gente compara parafuso com arruela, né? E comparar coisas nos aspectos de segurança, a gente tem que ser muito cuidadoso para não ser
de certa forma, injusto, né? Comparar Plone com qualquer outra coisa é um processo difícil, porque Plone é um software muito diferente dos outros, né? Por que ele é diferente? Por que ele acaba sendo tão seguro? Por causa de algumas decisões de arquitetura. Bem, a primeira decisão é a seguinte: a gente não usa banco de dados relacional. Recentemente a gente tem aí essa onda de NoSQL, né? Esse meme, né, de bancos de dados NoSQL. NoSQL no sentido de não serem relacionais, né? Aí se fala muito do MongoDB, se fala aí enfim, tem um monte de banco de dados não relacional. Só que o Zope, né, o Plone usa isso há anos, né? Há anos. E a gente já está nesse tipo de tecnologia há muito tempo. Onde que os bancos de dados não relacionais colaram? Colaram naqueles domínios específicos, né, onde a gente tem uma informação que não é estruturada, né? Então, esses bancos, eles colam muito bem nesse tipo de aplicação. E outro cenário é aquelas aplicações que têm performance crítica para alguns tipos de coisa, como cálculo de grafos, por exemplo. O banco do Twitter é um caso desse, né? Tu está mais interessado nos relacionamentos que a informação tem do que na informação em si. E aí o que acontece? Dos riscos de segurança que a gente vê hoje em dia, a maioria dos problemas que a gente tem em aplicação web, o top 1, o mais comum, o mais corriqueiro é o quê? Injeção de SQL. Quem já ouviu falar de injeção de SQL? Pois é. Injeção de SQL é o problema de segurança mais comum e é provavelmente o único problema que o Plone nunca vai ter, que a gente não tem SQL. Como é que você vai injetar SQL numa plataforma que não usa SQL? É impossível. Então, essa é um dos diferenciais do Plone de segurança. Tem algumas outras coisas, né? O modelo de segurança de permissões do Plone é muito bom. É uma herança que o Zope tem, né? Quando a gente vai implementar segurança, por exemplo, numa aplicação em PHP ou ASP, né, a gente tem que implementar tudo, basicamente. Tem que implementar as validações, tem que implementar até, às vezes, a própria rotina de autenticação, tem que fazer tudo do zero, né? Aí no Zope a gente tem uma série de prerrogativas aí que auxiliam a gente nesse aspecto. Eu coloquei no slide, mas não vou citar. Depois, quem tiver interesse pode ler o slide e vai entender o que eu quero dizer. Outra coisa que é interessante no Plone, a forma como é que o Plone trata as coisas, é que não existe administração de permissão, né? Querendo ou não, eu não sei quem é que falou de manhã, mas tudo que envolve um processo administrativo, um processo humano, né, está sujeito a erro, né? Então, o Plone ele já trata todo o processo de administração de segurança, o processo de administração de permissões baseados no workflow. O workflow, a mudança de uma informação no workflow do Plone, você tem lá uma página que está privada, você publica ela, ele vai te mudar o conjunto de permissões daquele objeto. E isso já vai te garantir com que todo o conjunto de permissões do sistema se mantenha íntegro de acordo com o estado da informação, né? Não existe permissão dinâmica no Plone padrão. As permissões elas são guiadas por uma noção de workflow. Isso é um grande diferencial também. A grande maioria dos CMS que tem por aí não tratam o workflow dessa forma. Vão tratar o workflow como se fosse um flagzinho pendurado lá na tua página, na tua informação, dizendo se aquilo ali é público ou não, né? Então tem algumas coisas por trás aí que vão um pouco além disso, tá? O que a gente costuma dizer? As permissões do Zope utilizadas no Plone, elas dão a impressão de que um conteúdo que você não tem permissão de ler é como se ele não existisse. Isso é importante. Sistemas SQL, no geral, quando eles sofrem problemas de injeção, o que a pessoa está querendo fazer? Ela faz uma manipulação de SQL, uma manipulação de um parâmetro que não foi devidamente validado. Para quê? Para ter acesso a uma informação que originalmente ela não deveria ter, né? Aqui, mesmo que você conseguisse fazer uma injeção, dificilmente você conseguiria fazer isso. Porque o mecanismo de permissões que controla o acesso ao teu conteúdo não deixaria tu ver aquilo que tu não tem permissão de ver. Então, isso é importante.
Agora tem um aspecto legal aí. Isso, de certa forma, é um dos argumentos que eu acho que é imbatível no caso do Plone, que é o processo de desenvolvimento. A gente vem aí numa onda de, né, principalmente na comunidade Python, que está cada vez mais comum a gente ter frameworks leves, né? Frameworks aí que pregam uma, até certo ponto, interessante agilidade no desenvolvimento e facilidade de desenvolvimento, mas nem sempre esses frameworks estão maduros o suficiente ou têm um modelo de desenvolvimento enquanto ferramenta tão robusto quanto o Plone. O Plone tem, por ser um projeto antigo, já bem estruturado, ele tem aí, sei lá, 200 desenvolvedores, e desses tu tem ali pelo menos um time de 15 pessoas dedicada à parte de segurança. Tu tem lá um time de 20 pessoas dedicada à parte de framework. Tem lá um time de, sei lá, 10 pessoas com a parte de infraestrutura. E tudo no Plone é muito bem testado. Aqueles princípios de engenharia de software que a gente ouve falar por aí, o Plone usa isso há anos já. Então a gente tem uma base muito bem testada e a gente usa, né, técnicas de integração contínua na prática. Ou seja, o software que você escreve, ele é muito bem testado no próprio processo de desenvolvimento, né? Uma nova versão ela é certamente tão boa ou melhor do que a anterior. Você não vai ter aquelas surpresas, né? Que às vezes você instala uma versão nova e quando você vê tem um grande buraco de segurança que ninguém previu, né? É difícil de prever aquilo que não está bem testado. Essa é uma das críticas principais ao quê? À grande maioria dos frameworks em PHP. O processo de desenvolvimento da grande maioria dos frameworks em PHP é um processo meio obscuro, né? Quando esses frameworks não são desenvolvidos por uma empresa, o que às vezes é pior, né? Porque a empresa às vezes detém a propriedade do código-fonte e o processo de desenvolvimento dele e só angaria contribuições para ir enxertando no fonte. O processo, às vezes, do framework ele acaba sendo um processo meio anárquico, meio orgânico demais, sem a devida organização, né? Sem a devida, digamos assim, atenção, né, para esses aspectos técnicos de segurança e qualidade, né? Vou falar um pouquinho, então, do OASP Top 10. Bem, o que acontece? É difícil, né, eu fazer comparações do Plone com outros tipos de software. Se eu simplesmente fizer uma comparação quantitativa, é um absurdo. Vou mostrar por quê. Tá meio borrado, né? Mas dá para ver aí o seguinte, é um gráfico, esse gráfico está desatualizado, mas ele dá para ter uma ideia de noção de grandeza. As bolinhas azuis em cima são do Drupal, as vermelhas elas são do Joomla, as bem de baixo são do WordPress, e aquelas pequenininhas entre o Joomla e o WordPress são do Plone. O que são isso? É um gráfico que mostra a quantidade de vulnerabilidades conhecidas para cada um dos CMS à medida que os anos passam. De 2006 até 2010. 2011 não entrou na conta, mas em 2011 o Plone teve 3 vulnerabilidades. Eu já vou explicar o porquê que isso é relativo. O que acontece? Falar de um gráfico que nem esse é meio criminoso, porque números absolutos não dizem nada, né? Se a gente for contabilizar número absoluto, tinha que contabilizar aí vulnerabilidade do sistema operacional, do PHP, do MySQL, não só do CMS, né, de outras coisas que estão envolvidas. Mas mesmo assim, o Plone tem uma quantidade de vulnerabilidades bem pequena. Agora, falar nisso é meio subjetivo. Por quê? Porque, querendo ou não, 60% da internet usa WordPress. Eles têm um domínio muito grande do mercado do CMS. E tem aquela máxima, né, Tem aquela máxima bem embaixo ali que
quando a gente tem olhos suficientes analisando um código-fonte, os bugs acabam aparecendo, né? Será que isso não é uma evidência, por exemplo, que tem muito menos gente usando o Plone e ele nunca foi suficientemente testado, inspecionado? Talvez. Por isso que eu gosto de citar esse gráfico, mas tem essa ressalva. Essa ressalva de que a base de usuários que a gente tem não é uma base tão grande que nem CMS em PHP. E aí o que acontece? A gente tem que dar um passo atrás e rever a forma como é que a gente avalia a segurança de um software. A gente tem que ter algum critério que não seja subjetivo, né? Um critério que seja baseado numa análise mais determinística da forma como o software foi desenvolvido, como ele foi estruturado, e não simplesmente do comportamento de vulnerabilidades que o pessoal encontra, que é algo, digamos assim, derivado da forma como o software é. Então, nesse ponto que entra o ASP. Bem, a OASP ela publica esse top 10 há alguns anos, né? Ele é uma lista. Isso é interessante vocês darem uma olhada, vocês podem entrar no site deles, é o asp.org, e tem um PDF lá de umas 20 e poucas páginas que explica os principais riscos de segurança de aplicações web, independente de tecnologia, né? Esses riscos... Bem, isso aqui eu já falei também. Esses riscos são esses aqui. Esse é o top 10 atualizado de 2010. Tá? E aí, se você for fazer uma análise mais criteriosa, é interessante se guiar por algum tipo de critério que nem esse. Você não pode simplesmente contar vulnerabilidade no Mitre e achar que isso é suficiente. E o que eu tenho para dizer para vocês? Eu tenho para dizer que o Plone trata esses riscos muito bem. Muito bem. Enquanto projeto, a gente se preocupa muito em mitigar esses riscos, coisa que a grande maioria dos CMS não faz. Tá? Então, isso explica, de certa forma, o porquê que a gente tem um histórico de segurança tão interessante. Tá? Uma questão de princípio. O que acontece? Como a palestra é relativamente curta, eu não vou ter como explicar os 10. O que eu fiz? Eu escolhi 3 deles, que são os 3, digamos assim, mais complexos. Tá? Não sei se os mais complexos, mas aqueles que provavelmente vão chamar mais a atenção de vocês. E vou explicar a ideia do princípio desses riscos e como que o Plone trata isso. Tá? Tem um artigo no plone.org que faz um ensaio, faz uma análise sobre o top 10 da versão de 2007, não a versão atual. Então, existe uma versão anterior a essa, que já era conhecida, já tinha uma análise em cima disso. Não é uma análise muito aprofundada, mas já serve para ter uma ideia de como o Plone vem tratando isso ao longo dos anos. Mas deixa eu explicar alguns deles. O que eu vou explicar vai ser o A1, que é a injeção, o A2, que é cross-site scripting, e o A5, que é cross-site request forgery. Tá? Bem, o A1, eu tirei isso aqui. Eu tirei isso aqui do documento PDF da própria WASP. Tá? Eles têm lá uma classificação de risco, ela, até certo ponto, ela é subjetiva, mas eles classificam isso de acordo com o provável impacto que esse risco geraria numa instituição. E eles classificam isso sobre alguns aspectos. Um desses aspectos é o quanto comum é esse tipo de risco na internet, né? E qual seria o provável impacto disso? Porque um risco muito improvável, muito incomum, com alto impacto, às vezes não convém a gente tratar. Por exemplo, qual é o risco de cair um asteroide de tamanho colossal no quintal da sua casa? O risco é ínfimo, né? Mas você precisa se preocupar com isso? Você precisa construir um bunker para se proteger disso? Não, né? Porque se cair um asteroide, provavelmente não vai sobrar muito da humanidade, né? Então, nesse aspecto, eles tentam classificar os riscos pela probabilidade deles ocorrerem, dada a frequência, o quanto comum esse tipo de coisa ocorrer, e qual seria o impacto disso, né? Então, o A1, ele é o primeiro da lista. Por quê?
porque ele é muito fácil de explorar, ele é um risco comum, ele é muito comum, e o impacto geralmente costuma ser severo, porque você vai ter acesso direto ao banco de dados da pessoa. Eu já falei do A1, né? Só não falei como é que ele funciona. Não sei se dá para ler o exemplo aí. Mas esse aqui é uma das muitas formas de implementar um SQL injection, né? Tu faz uma manipulação de um atributo que não sofre escape. Então o que tu tem lá? Digamos que lá dentro do teu software tu tenha lá um select alguma coisa, from uma tabela, onde uma coluna é igual a um parâmetro que vem do request. Ok? Não importa que linguagem é aquilo, mas o significado é esse. E aí lá no request tu chama uma URL. Uma URL passando o parâmetro igual a um valor. Se tu passar, por exemplo, 1, ele vai substituir 1 lá na string do select e vai rodar. Só que se você passar ali, ao invés de passar simplesmente um atributo, passar um comando, um pedaço de um comando SQL, esse pedaço de comando SQL é concatenado naquela consulta lá em cima e acaba fazendo algo que não era o que você queria. Como, por exemplo, te dar acesso ao banco de dados inteiro. Aqui não fica claro como que você consegue, por exemplo, ter acesso a outras tabelas. Mas acreditem, dá para fazer. Isso é feito com manipulação de union, geralmente. Você faz lá um select com union de uma outra tabela, você acaba fazendo isso. E o pior, tem ferramenta automatizada para isso. Então, geralmente quem desenvolve em PHP ou em ASP, se não tomar o devido cuidado, vai acabar fazendo isso. Esse tipo de bobagem aí. Tá? Em Plone isso é impossível, por quê? Porque a gente não tem SQL. Não tem como isso acontecer. Bem, o A2. Alguém já ouviu falar de XSS? Ok. XSS é um pouco mais complicado. Tá? Qual é o objetivo do XSS? O objetivo do XSS é fazer elevação de privilégio tendo acesso ao cookie de autenticação da pessoa. Esse é o objetivo. Tá? Ele é o único ataque que ele é considerado very widespread. Ainda mais do que o A1. Porque é extremamente difícil você eliminar toda a possibilidade de XSS numa aplicação. Extremamente difícil. Só que o impacto é moderado. Ele não é um impacto direto na aplicação. Você não vai ter acesso direto aos dados. O que você vai fazer é ter acesso provavelmente a credencial de um usuário que tem acesso ao sistema. Tá? Se esse usuário vai ter acesso ou não aos dados que você quer, é outro papo, né? Como é que se implementa um XSS? Basicamente é isso aqui. Não, aqui é... Deixa eu... Tá falhando aqui. Não sei. Agora ele só quer voltar a slide. Subir não quer... Ah, foi. Ah, agora foi. Bem, aí é como se implementa um ataque de XSS. O que ele está fazendo aí? Bem, tem duas formas clássicas de fazer autenticação HTTP. Autenticação basic e autenticação por cookie. Autenticação basic, você tem aquela janelinha, né? Que o browser dispara, você coloca lá o usuário e senha, está autenticado. A autenticação basic ela é feita direto no navegador e é trocado um token ali, que é um cabeçalho, um header authorization, né? Geralmente as aplicações hoje em dia não usam isso. O que a gente usa? A gente tem lá uma página personalizada, lá com o layout do site, tem uma caixinha lá, usuário e senha, e tu submete. Toda vez que você tem uma página que nem essa, você está usando autenticação por cookie. Quem define isso é o protocolo. Não tem como fazer página personalizada de login sem usar autenticação por cookie. Você sempre está usando cookie. Resultado. Seu interesse no ataque de XSS é capturar o cookie que tem o token de autenticação da pessoa. Não importa o que tem esse cookie. Não importa. O fato é que se você está fazendo autenticação por cookie, um dos cookies que a pessoa tem no browser tem a credencial necessária para aquela pessoa usar o sistema que ela está autenticada. É isso que você quer. Como é que você vai roubar o cookie de uma pessoa?
A estratégia mais comum é você fazer o seguinte. Aqui em cima a gente tem, por exemplo, lá um trecho de HTML, né? Onde ele tem lá um input, por exemplo, cartão de crédito, tipo texto, e o valor dele é um valor de uma variável chamada cc que vem do request. Ela é passada como uma variável no navegador. Só que o que acontece que se nessa variável cc você não passa o número de cartão de crédito, você passa isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um pedaço de código JavaScript que vai ser passado para a página através de uma variável, e esse código JavaScript vai fazer o seguinte, vai fazer um redirect. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou setando o document.location da página que está processando isso. Passando uma URL qualquer, que vai receber como parâmetro o cookie de autenticação do cara naquele momento. Nesse momento, eu estou exportando o cookie de autenticação do cara para uma URL fora do meu site. Eu estou transportando esse cookie para um site de um atacante. E aí, essa página aqui provavelmente vai armazenar tudo que ela recebe como parâmetro, botar isso no banco de dados para o cara fazer análise posterior. Ele vai pegar todos os valores de variável full e vai jogar isso no banco de dados. Tem dois tipos de ataque de XSS. XSS reflexivo e persistente. Tem um terceiro, mas os dois principais são esses. O reflexivo é esse aqui. Esse aqui é o reflexivo. O reflexivo geralmente ele é baseado na manipulação de um atributo que não sofreu o devido escape, né? Porque se eu tivesse uma linguagem de template aqui que considera que isso aqui deve sofrer um escape adequado e não ser processado pelo navegador, o ataque não ia disparar, né? Então isso aqui depende de uma linguagem de template que faça o escape correto. Então esse é o reflexivo. O ataque persistente, ele é quando a gente consegue fazer isso e não precisa mais passar a variável dentro da manipulação de uma URL. A gente grava isso no banco de dados, por exemplo. E aí todo mundo que acessa um sistema que lê uma página dinâmica, e essa página lê um registro no banco de dados que tem uma informação maliciosa, automaticamente é atacado. É o pior tipo de ataque de XSS que tem, porque ele já é persistente, né, dentro da própria aplicação. Como é que o Plone se defende disso? De duas formas. Primeiro, com o ZPT. O ZPT ele tem a implementação de escape necessária para que um parâmetro que é passado, que nem esse aqui, não seja processado. Ele vai ser considerado uma string passada como parâmetro, não como um pedaço da página. E no Plone a gente tem a preocupação de fazer um filtro de todo o conteúdo que é inserido dentro do sistema. Então, quando você vai lá e edita um conteúdo, edita uma página, né, edita uma notícia, a gente não permite JavaScript, não permite Flash, não permite Java, não permite nenhum tipo de conteúdo potencialmente malicioso onde você conseguiria fazer isso aqui. A não ser que alguém vá lá e desabilite o filtro, né? Mas só desabilita filtro quem não sabe que isso é possível, né? Porque senão não faria. Então, no geral, o Plone é muito seguro. Quando que a gente detecta uma vulnerabilidade de XSS? Geralmente a gente detecta uma vulnerabilidade de XSS não quando alguém explorou, mas quando a gente detectou um provável padrão que não entra no nosso filtro. Entendeu? Então é bem elaborado, né? A gente já tem toda uma camada, é uma camada que a gente chama de portal transformers, que faz essa limpeza do conteúdo antes dele ir para dentro do banco de dados. E aí depois o resto a linguagem de template costuma resolver para você. Bem, esse é o terceiro. Bem, esse aqui é o seguinte, ele é menos famoso, né? Mas ele é talvez mais perigoso do que injeção e XSS juntos, né? O Cross-Site Request Forgery, ele começou a ficar famoso nos últimos 3 anos, mais ou menos. E ele é recente no Plone.
ele existe só no Plone 3.1 em diante, né? Então, sinto informar que o portal modelo ainda não tem proteção quanto a isso, né? O que ele consiste? Ele é uma estratégia para você forçar o usuário a fazer o que ele não quer. Aquilo que não necessariamente ele estaria fazendo de maneira explícita, né? Você está passando a perna no usuário, é uma trapaça. Como é que ele funciona? Faz de conta, por exemplo, que você... Aqui é um exemplo bem característico, né? Faz de conta, por exemplo, que você tem uma URL que ela é essa aqui. Ela, quando acessada, ela transfere fundos no valor de R$ 1.500 para essa conta. Ou seja, você tem que partir do pressuposto que você vai acessar um site, você vai estar logado no site, e aí, estando logado, acessando essa URL, você vai transferir esse dinheiro para essa conta. Faz de conta que essa aqui é a conta do atacante, né? E esse aqui é a quantidade de dinheiro que ele quer te roubar. Só que para isso aqui funcionar, você tem que estar logado no site, e essa URL tem que ser sem interferência humana, ou com mínima interferência humana, né? Para que o simples fato de acessar essa URL processasse aquilo que ela diz fazer. É óbvio que ninguém de maneira inadvertida vai sair acessando esse tipo de coisa, né? Sabendo disso. Aí o que o cara que quer explorar um cross-site que QuestForge faz? Ele faz essa URL se transformar nisso aqui. Ele faz, por exemplo, um e-mail. Nesse e-mail, ele coloca uma imagem que não é uma imagem. É a URL. Resultado. Isso explica, por exemplo, por que a gente recebe tanto spam. Muito spam, na verdade, é uma tentativa de cross-site request forgery. O cara, para, por exemplo, explorar lá o PayPal, não é o caso, né? Mas faz de conta, por exemplo, que o PayPal tivesse um sistema vulnerável a isso e que você quisesse, em larga escala, fazer com que as pessoas transferissem dinheiro da conta delas para você. Qual é a probabilidade de você mandar e-mail para 1 milhão de pessoas e 10 delas abrirem esse e-mail no mesmo navegador que elas estão com a conta do PayPal aberta? Elas já estavam lá logadas no PayPal, estavam lá acessando o Home Bank e receberam um e-mail com esse spam. Qual é a probabilidade disso acontecer? Relativamente alta. Por isso que a gente tem botnet aí que manda milhões de e-mail por dia. Por causa disso. Para tentar explorar esse tipo de coisa. Como é que você se protege disso? É aí que vem a questão, né? Bem, os paranoicos, o que eles fazem? E-mail HTML nem pensar. Vai acessar o Gmail, tem lá uma configuração para evitar que você carregue as imagens quando você está lendo uma mensagem. Só que só isso não resolve. A aplicação vai continuar vulnerável. Como é que você protege a aplicação para que isso não ocorra? Isso é feito assim. Eu botei uma cópia do algoritmo. Isso aqui eu montei para um curso que eu dei. Basicamente é o seguinte, você tem que adicionar um token aleatório e criptografado em todos os formulários do teu sistema. Todos os formulários que têm input de informação, eles têm que ter um token aleatório que varia de acordo com o usuário, né? Isso vai impedir, por exemplo, que o cara opere uma botnet e mande 1 milhão de e-mails. Por quê? Porque esse token não vai bater. Ele vai ter que ter um link ali dinâmico e computar esse token, ele teria que quebrar o algoritmo de criptografia que constrói esse token. Então fica praticamente impossível de você explorar esse tipo de coisa, tá? O que você tem que fazer? Você tem que fazer 2 rotinas. Uma rotina que gera o token. Esse token ele é baseado numa chave criptográfica aleatória, baseado no usuário que vai processar a informação daquele formulário. Gera esse token e devolve ele, por exemplo, como um exdigest. E aí depois você vai ter que ter uma função que devolve isso como um novo tipo, por exemplo, um input authenticator com o valor do token, né? Para que isso seja inserido em todos os formulários.
E aí o que vai acontecer? Na rotina que recebe o post do formulário e valida o conteúdo do formulário, você tem que ver qual é o usuário autenticado e ver se o token que foi passado bate com o token daquele usuário. Você faz a verificação cruzada disso. Tá? Dá para contar nos dedos os sistemas que fazem isso. Tá? Bem, eu não vou me estender nos outros 7, mas tem aí um aspecto legal. É legal ler esse documento da WASP para abrir a cabeça da gente e ver a quantidade de bobagem que a gente faz quando a gente desenvolve o sistema. Tá? Essa tabela está lá nesse documento. O que ela faz? Ela é um resumo de todos os riscos com as suas criticidades, digamos assim. A gente não fala na WASP de vulnerabilidade, a gente fala de riscos, né? Que é um conceito um pouquinho mais amplo. Então, a gente ainda pode ver aqui que o único que é very widespread é o XSS. Por quê? Bem, se vocês estudarem a fundo, vocês vão ver que é extremamente difícil prever todos os padrões possíveis de XSS. É bem complicado. Mas, eu diria o seguinte. Desses caras aqui, A1 nunca existiu no Plone. Nunca existiu, porque a gente não tem SQL. XSS é o mais comum. Dos últimos, sei lá, 5 anos, eu acho que metade das vulnerabilidades foram XSS. Só que para explorar um XSS, o cara tem que ser ninja. Não é qualquer um que consegue fazer. Não vai ter exploit automatizado para explorar isso aqui. O cara tem que saber o que está fazendo. E o resto... Cross-Site Request Forge já apareceu no Plone. 1 ou 2 vezes. Tá? Mas a partir da versão 3.1 já é nativo e não existe mais a possibilidade de você explorar isso aqui. Tá? E aí todos os outros 7 são muito incomuns no Plone pela tecnologia que a gente usa. Tá? Não são impossíveis, de vez em quando aparece alguma coisa, mas é muito incomum. Pela própria maquinaria de segurança que o Zope te dá, pela forma como é que as permissões são calculadas, é bem difícil de acontecer. Tá? Se eu for falar de PHP, vocês vão morrer de vergonha. PHP, fazer injeção no PHP tem até ferramenta automatizada para fazer. É uma vergonha. XSS no PHP eu não conheço nenhum programador que trata. Ninguém faz. WordPress não faz. Joomla não faz. Praticamente CMS nenhum não faz. Cross-Site Request Forgery, WordPress já tem, Drupal já tem, Joomla eu não me lembro, Web2Py já tem, Django já tem. Django tem desde 2006. Não, Web2Py tem desde 2006. Django tinha num merge não oficial desde 2007. E Plone desde 2008, parece. Então é relativamente comum. Mas não é comum a gente ver isso em programador que faz aplicação. Conheço pouquíssimos programadores PHP, Java, ASP.NET que lembram de fazer isso nas suas aplicações. Com 99% de chance, se a aplicação foi feita à mão, está vulnerável isso aqui. Bem, e o resto? Bem, o resto não tem o que falar, né? No mundo PHP, ASP, Java, é bem complicado. Esse tipo de coisa. Assim, eu tinha falado que em 2007 tinha uma versão, né? Essa aqui é a diferença da de 2007 para a de 2010. Tá? Mudou pouca coisa. Tem alguns itens novos que entraram, alguns que foram substituídos. Tá? Mas, enfim, fica aí para quem tiver interesse de ver. Por exemplo, não vou falar disso. Se alguém perguntar, eu falo. O que a gente deve fazer para se manter protegido usando o Plone, né? Essa é uma pergunta bem importante. Conhecer os riscos é uma parte, né? Agora saber mitigá-los é outra, né? Basicamente é acessar esse link com alguma frequência e tentar se manter atualizado. Conhecer a versão de Plone que você usa e aplicar os hotfix para aquela versão, né? São tão poucos os problemas de segurança que a gente tem que é um pouco de responsabilidade, de preguiça você não se manter atualizado, né?
Então, sempre que sai um hotfix, vai lá, baixa, instala, leva 5 minutos. Você não precisa reinstalar o software para isso, né? O Plone já tem um sistema de hotfix, que ele geralmente é baseado em mock and patch. É uma técnica específica que dá para fazer com Python, onde a gente utiliza um código-fonte que altera o código-fonte do servidor sem você ter que reinstalar ou fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Então, como a gente tem mock and patch com Python, fazer correções de segurança costuma ser muito fácil, muito tranquilo. Seria muito mais difícil se fosse um código em C ou em Java, que tu teria que recopilar o sistema, atualizar uma nova versão, né? Então, não pode ser preguiçoso, né? Tem que tentar se manter atualizado.